Olá, estamos de volta com o Pró de Terra e agora seguimos para a nossa aula de número 60 já. Olha lá, estamos no módulo 8, praticamente quase finalizando o nosso loteamento, que eu estou projetando ele desde o comecinho para você acompanhar aqui. E na aula de hoje a gente vai começar a fechar a coisa toda, tá? Vamos calcular volume, fazer planta de mancha, rodar sessões. Vamos que vamos finalizar esse projeto aqui, tá? Então, na última aula, nós finalizamos a nossa modelagem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou rodar as minhas sessões, deixar elas aqui prontinha, para a gente depois poder exportar para o AutoCAD. E depois vou fazer minha planta de mancha e planta de declividade, calcular o volume. E aí, acabou, tá? Então, vamos primeiro rodar nossas sessões. Lembrando que a gente já viu uma aula sobre isso, tá? A gente tem que primeiro rodar Sample Lines. Vou clicar aqui em Sample Lines. Ele fala para eu selecionar o alinhamento, eu vou selecionar. Tem um monte aqui, né? Mas obviamente esses aqui são aqueles que nós criamos para poder fazer as embocaduras e o cut-sac. Seleciono minha rua 1. Ele pede para eu selecionar quais as superfícies que nós vamos colocar aqui. Nesse caso, eu vou colocar o terreno e a superfície de piso acabado, tá? A gente está falando aqui só de superfície de piso acabado, não estamos falando de superfície no datum, nada disso. E nem de colocar o corredor para ele fazer nota de serviço, não é o meu objetivo aqui, tá? Então a gente selecionou e agora eu vou selecionar as seções por um espaço, por um espaçamento de estacas. Então, para cada lado, eu vou colocar 50 metros, eu vou colocar 60 metros. A gente viu aquela hora, né, que o lote tinha 40. Então, vou deixar uma folguinha, vou selecionar aqui 60 metros para cada lado. As seções a cada 20 metros. E beleza, dei OK. Ele rodou as seções da rua 1 para mim. Já rodou, olha lá, colocou essas linhas brancas para poder identificar. E agora eu vou jogar essas seções na tela. Então, eu vou em Sections View, Create Multiple Views. Aqui eu não estou com o meu template, então pode ser que a sessão não saia tão legal. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Vou colocar a sessão 1 para 200. O tipo de plotagem, vou colocar o tipo padrão. Avançar, avançar. Aqui, label set, aqui é para ele escrever as notas de serviço, eu vou colocar no. O tipo de band eu vou colocar nenhum, que eu não quero que ele faça aquele cachimbo, aquele caixão embaixo, não tem necessidade, para mim, para o meu caso. E vou clicar aqui, ele vai me jogar as sessões. Opa, ele jogou num afastamento muito louco aí. Deixa eu voltar, eu vou jogar ela em outro lugar, para depois a gente editar todos esses estilos de uma vez só, tá? Então, Create Multiple, é o estilo 1 para 200. Vou colocar no 1 para... Vamos deixar esse 1 para 200. É que, como eu disse, né, eu tô com... Vou deixar esse seção transversal. Um template que não é o meu, então a gente sofre um pouco, tá? Felizmente. Olha lá, ele já fez aqui as seções da rua 1. Então vou pôr um texto aqui. Rua 1. Opa. Rua 1. Vou escalar, né? Só para ele ficar menorzinho. Uma coisinha aqui. Ok. Rua 1. Vou rodar agora da rua 2. Sample Lines, selecione alinhamento Rua 2, selecionei ele aqui, seleciono somente a minha superfície de terreno e a minha superfície de projeto. Lembrando que eu não estou fazendo notas de serviço, porque a minha superfície inteira não está no corredor, não é meu objetivo aqui, tá? Aqui eu coloco intervalo, 60 metros para cada lado, as seções a cada 20, ok. Rodou, Rua 2. Agora eu vou vir aqui, Sections View, Create Multiple, seção para 200. Aqui eu deixei o seção transversal mesmo. Coloco o estilo terreno natural, estilo projeto, avanço. E aqui eu vou colocar sem nenhum bend. O bend é aquele texto que vai embaixo das seções. No meu caso eu não quero. Se você fazendo o seu projeto você quiser, você vai selecionar lá o bend. Isso aí é tranquilo, tá? É operação de software. Rua 2. Fuce sem medo no seu civil, tá? Fuce sem medo. Sempre que você vai fazer alguma mudança muito radical, faz uma cópia de segurança do seu arquivo e depois faz todas as alterações direto lá. Sem medo, você precisa aprender. Rua 3 agora, Sample Lines. Rua 3, ok. Seleciono
o meu terreno natural e a minha superfície de projeto. Ok. Seleciono o intervalo. Vou fazer a mesma coisa. Para o lado esquerdo dessa rua, como a gente tem a divisa ali, eu vou colocar 30 metros. E para o lado direito, 60. Olha lá. Beleza. Gerei as minhas seções. Vou jogar lá na tela. Section Views, Create on Multiple Views. Seleciono Rua 3. Avançar, avançar, avançar. Coloco nenhum bend, porque eu não quero. E ponho aqui a minha Rua 3. Então, maravilha. Já tenho as minhas 3 ruas com as seções criadas. Olha lá que legal, né? Ele mostra bonitinho. O que eu vou fazer é editar esse estilo para poder aumentar essa quantidade de linhas aqui, porque está muito apertado, né? Então, eu vou clicar em uma das seções, botão direito, Edit Section View Style, tá? Vou alterar esse estilo. Então, eu vou aqui no grid, que é aquela malha que vai lá atrás. Tá vendo? Ele fala, né? Quantos grids além da onde a seção mostra você quer colocar. Vamos colocar 2 de cada lado para ver como é que fica a nossa seção. Olha lá. Bem mais bonita, né? A apresentação fica mais espaçada, fica um negócio muito mais legal, tá? Ó. Na horizontal e vertical, na right e left eu vou colocar nenhuma, tá? Mas na altura eu vou colocar 3. Eu gosto sempre de ter um espaço um pouco maior, porque a gente vai ter as notas de serviço ali depois, né? Então, olha lá, legal. Nossa seção já deu outra cara. Então, note que eu mudei uma, já mudou tudo. Por quê? Porque todas estão com o mesmo estilo. Olha o taludinho lá, que bonitinho. Olha a nossa via. Coisa linda, o projeto está pronto. Olha lá, a nossa via, o taludinho. Maravilha. Então, já temos aqui todas as nossas seções. Aqui o tamanho do texto, ele está colocando ponto 4, porque ele está na 1 para 200, né? Tá, vamos deixar assim mesmo, depois a gente, qualquer coisa, muda. Então já estamos com as nossas sessões todas rodadas, olha lá, show de bola. Vamos começar a fazer a nossa planta de mancha, vamos calcular esse volume, gente, vamos nessa. Então, o que eu tenho de superfície de terreno natural aqui e superfície de corredor? Eu vou criar uma nova superfície de terreno natural e vou abaixá-la 25 centímetros. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer a limpeza do terreno, tá? Então, eu selecionei a minha superfície, dou um select nela, clico em qualquer local da tela, venho em Basic Modify Tools e vou fazer uma cópia dela. Aí ele me fala lá embaixo qual é a base point, o ponto base, 000. Qual que é o ponto que você vai colar a sua superfície, 000. Quero que ela fique no mesmo lugar, ela não vai sair do lugar. Quando eu der Enter, olha aqui do lado agora, eu tenho 2 superfícies, uma terreno natural 1. A terreno natural 1, eu vou renomear ela para terreno natural 1 rebaixado. Por quê? Eu vou pegar a minha superfície de topografia e vou abaixar ela 20 centímetros. Que isso seria, por exemplo, a limpeza do terreno, entendeu? O cara vai pegar todo o terreno, vai escavar lá 20 centímetros. E aí eu vou calcular o volume já considerando essa limpeza. Isso que é importante. Como que eu abaixo uma superfície? Botão direito nela, seleciono ela. Não tem nada na tela, mas no Civil ele selecionou. Note que ele mudou lá em cima a nossa ribbon, tá? Então eu vou em Edit Surface e tem essa opção aqui, ó, Raise / Lower Surface, que ele sobe ou abaixa a superfície inteira, não é um único ponto, tá? Se fosse um único ponto, você viria em Modificar Ponto. É a superfície inteira, clico nela. Quanto que você quer abaixar? Eu quero abaixar 20 centímetros, não é? Então eu vou por menos 0,2. Abaixei a superfície. Beleza. Aparentemente não aconteceu nada, mas a nossa superfície foi sim rebaixada. Então eu vou calcular o volume agora. Como que eu calculo o volume? Nós vimos lá na outra aula. Eu vou na guia Analyze, Volumes Dashboard. Ele está aqui, ó. E eu vou no terceiro botãozinho para eu criar uma nova superfície de volumes. Então a primeira superfície vai ser volume de quem com quem? Piso acabado com terreno natural. O estilo eu vou deixar por enquanto nenhuma, porque eu quero calcular esse volume primeiro. Superfície base, lembra? Igual eu expliquei, sempre o terreno natural. Terreno natural. Superfície de comparação é a superfície de piso acabado. Ok. Ele me calculou o volume
E ficou até que bom, tá bem equilibradinho. Vamos fazer agora o volume útil. Eu vou calcular o volume considerando a superfície acabada e a topografia rebaixada em 20 centímetros. Por quê? Que é o terreno após a limpeza. Então, volume PA TN Reb de rebaixado. Então, qual vai ser a minha superfície base? É o terreno natural? Não, agora é o terreno natural rebaixado. Eu peguei a nossa superfície e abaixei ela 20 centímetros, tá? E a superfície de comparação é a superfície de projeto. Ok. Então, quando a gente calcula esse volume útil, vamos dizer assim, que é o volume já descontando a limpeza, tá? Vou mudar aqui o invisível. Eu vou poder aplicar o meu empolamento nesse meu volume, por exemplo, 1,25. Então, olha lá, o meu volume final foi de 36.998 metros cúbicos de aterro. Então, para a gente poder melhorar esse projeto, a gente pode sim fazer algumas coisas, né? Tentar melhorar esse volume. Para melhorar esse volume, eu teria que aumentar o corte. Então, como que eu teria que fazer para aumentar o corte, né? Eu poderia minimizar esses grades, ó. Poderia pegar esse ponto alto e colocar ele um pouco mais suave, entendeu? E aí eu vou aumentar o meu volume de corte. Aumentando o meu volume de corte, a gente teria que ajustar todo o projeto. Não vou fazer isso aqui, obviamente, porque isso demora, a gente precisaria. Isso que é fazer projeto, entendeu? A gente faz uma primeira rodada, vê o que acontece e depois, se precisar, você melhora esse projeto. Por que eu falei se precisar? Porque existem situações em que o seu próprio cliente precisa ter um volume resultante, por exemplo, de aterro ou de corte, né? Então, às vezes, você tem que deixar o projeto assim. É difícil a gente afirmar se esse projeto está bom ou não, né? Isso que é bom a gente ter em mente. E outras questões também, esse empolamento, em vez de 1,25, tem cliente que usa 1,2, já cai para 33. Como eu tenho cliente que usa 1,30, e aí o volume já vai dar mais 40 mil. Então tem algumas contas que a gente costuma fazer para melhorar esses projetos. Por exemplo, está faltando 37 mil, eu tenho que trazer 37 mil metros cúbicos de aterro lá. Se eu pegar esse 37 mil, que é o que eu tenho que trazer, e dividir pela minha área de projeto, que é 84 mil, 84.503, a gente chega à conclusão que a gente precisa abaixar a nossa obra inteira em 40 centímetros. Então, isso também são contas que a gente faz às vezes e é muito mais fácil para você zerar esse volume, entendeu? Você poderia pegar todos esses grades agora e abaixar eles 40 centímetros. Simplesmente isso. Pegava isso aqui, movia 40 centímetros para baixo, ajusta a rampa de entrada e ajusta essa rampa aqui. Pega essa daqui, joga 40 para baixo. Pega esse aqui, joga 40 para baixo e ajusta somente as duas rampas, entendeu? Obviamente, você precisaria fazer isso para todos os perfis. Esse perfil, perfil de bordo, que aí você vai baixar os mesmos 40 centímetros na sua obra inteira e o seu projeto vai ficar certinho, tá? Você abaixando isso, você já teria todas as suas seções atualizadas, toda essa parte, somente os taludes do entorno que você precisaria dar uma ajustada, tá? Porque, tá vendo? A gente deixou esse daqui, se você baixar lá 40 centímetros, pode ser que esse 9,6 aumente, fique com 10, alguma coisa, vai aumentar 1% mais ou menos, com 10 alguma coisa. Então, assim, são coisas que você pode sim fazer no seu projeto para tentar melhorar esse volume, tá? Eu não vou fazer isso agora, porque vai demorar isso muito tempo, vai demandar muito tempo, e meu objetivo aqui é finalizar o projeto. Imaginando, por exemplo, que o seu cliente virou para você, Gustavo, eu preciso de 35 mil metros de aterro, tá? Porque eu tenho uma obra aí do lado que vai sobrar uns 40 mil e eu quero usar esse terreno para poder colocar. Então, entendam a necessidade do seu projeto, tá bom? Então, a gente vai fazer as manchas. Você também precisa conversar com o seu cliente para saber se ele quer as manchas de corte a aterro feito com o terreno rebaixado ou com o terreno no natural. Cada cliente pede de um jeito, tá? Eu vou colocar no terreno natural, para o cara saber tudo que ele tem que cortar. Então eu vou clicar na minha superfície de volume, botão direito, Surface Properties. Vou vir aqui, mapa de elevações, certo? E vou na guia análise, igual nós vimos lá na outra aula.
Eu vou adicionar 8 aqui para poder saber mais ou menos qual que é o intervalo, entendeu? Então aqui vai de menos 4 a 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e mais 1. Então são 10 intervalos que eu preciso adicionar aqui. O primeiro, do menos 4 ao menos 3. Esse aqui, menos 3 a menos 2. Gustavo, tem que fazer isso manual? Tem, não tem jeito. O civil não guarda esses intervalos, tá? Toda vez que você faz, você tem que fazer. O que que eu estou criando aqui, né? Eu estou criando os intervalos das cores que eu vou colocar na minha planta de mancha. Tudo bem? Ó, de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5 e 5 a 5, alguma coisa. Na hora de escolher as cores, todos que são corte, você pode colocar, por exemplo, por um vermelho bem forte aqui. Vermelhão. Espera aí, aqui eu vou mudar todos para a cor 16. E aí depois a gente faz um degradê. 16, tudo que é corte eu tô pondo 16. Tudo que é aterro eu vou colocar, por exemplo, um laranja aqui, vai. Então que cor que eu pus? Pus cor 30, então vou pôr 30. 30. Isso aqui você define no seu, tá? Ah, eu vou pôr um verde para ficar diferente. Por cor 96. 96, 96, 96, 96, 96. Beleza, só que a gente está sem nenhum tipo de degradê. Agora a gente vai clicando e vai puxando para cá, ó, para ficar mais suave, tá vendo? Aqui eu vou colocar um mais forte. Aqui eu vou colocar um outro um pouco mais leve. Gustavo, tem como fazer isso automático? Não, não tem jeito. Tem que vir ajustando essas cores. Olha lá. Já começou a criar um degradezinho bacana ali, né? Esse aqui eu vou pôr um pouco mais forte. Esse aqui eu ponho um pouquinho mais pra cá. Tem meio no olho mesmo, viu? Não tem jeito. Esse aqui eu ponho um verde mais claro. E aí você vai definir aí no seu dia a dia qual que é a paleta de cores que você quer. Você pode pegar essas cores que você está usando e marcar num papel aí para você saber, tá? Olha lá. Para que todos os seus projetos fiquem sempre com a mesma cara. Isso é importante, tá? Olha lá. Beleza, fiz o meu degradezinho. Mudei aqui para a legenda de elevações e vou dar um aplicar. Olha lá que lindeza! A gente já consegue saber exatamente aonde a gente está cortando e aonde a gente está aterrando o nosso projeto. Clico na minha superfície de volume, vou aqui na opção adicionar legenda. Legenda do que? De elevações, dinâmica ou estática? Dinâmica sempre. Clica no ponto. Lindeza! Fez a nossa tabela de elevações por cor. Legal demais, né? Aí eu vou jogar isso daqui para baixo, tá? Só para ele ficar lá. Já tenho aqui a minha superfície de piso acabado, que já está bonitinha, prontinha, lindinha, maravilhosamente linda. Eu vou mandar ele me fazer as manchas de elevação. Vou clicar com o botão direito, Surface Properties. No estilo, eu preciso que seja mostrado no display os meus slopes, senão ele não vai mostrar, mesmo que eu faça aquela configuração lá, tá? Eu vou mudar o layer aqui, só para poder ficar mais fácil, para a gente separar depois no AutoCAD. Então, HID declividades, por que não pode? Aí, HID declividades, deixo ele aqui e dou um OK, tá? Então, eu vou fazer uma análise agora de slopes, né? De declividades, tudo bem? Vamos adicionar quantos intervalos? Vamos supor aí de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20 e 20 para cima. Vamos por 5 intervalos, tá bom? Então, primeiro, de 0 a 5, de 5,01 a 10, de 10,01 a 15, de 15. Gustavo, qual que é o padrão? Não existe padrão. Você é projetista, você vai escolher o intervalo que você quer, tá? Então, o primeiro intervalo, que é o mais tranquilinho, vou colocar aqui, vou fazer em tom de marrom, sei lá. Vou colocar cor 44. Vou pôr um bem levinho, porque ele é
os melhores lotes, né? Na hora de vender lá, esse vai ser os melhores lotes. E a gente vai ficando cada vez mais escuro. Também é uma espécie de um degradê. Ele já está mudando lá atrás as cores lá, ó. E aqui, acima de 20%, vou colocar um bem fortão. Olha lá. Esse aqui eu vou pôr um pouquinho mais suave. Aqui você pode fazer com degradê. Se você não quiser trabalhar com degradê, você pode fazer com cores diferentes. Fica totalmente a seu critério. Olha lá. Demais, né? Olha o porquê que eu falei que a gente tem que dar um tratamento. Olha o que o civil faz, tá vendo? Ele faz uns triângulos totalmente malucos. Então a gente vai levar isso pro CAD e a gente vai ajustar esses triângulos lá no CAD depois, tá? Não tem jeito. Eu vou colocar aqui as declividades. Aqui ele pegou 12 porque ele tá pegando fora, né? Ó, já temos aí nossa planta de declividades. Eu já consigo levar isso pro CAD depois. Então note que o nosso desenho de projeto ele fica lotado de coisa, né? Deixa eu processar aqui. Então a gente já tem planta, já tem perfil, já tem seção, já tem volumes, já tem tudo. Eu só preciso escrever esse volume aqui em algum lugar para poder colocar no meu projeto. Então eu vou colocar um fator de empolamento de 25%, vou deixar aqui do jeitinho que está, seleciono aqui, vou colocar aqui a opção a mais aqui para ele poder me escrever na tela. Ele fala, clique um ponto de inserção, eu vou clicar. Ele escreveu com um tamanho um pouco grande, né? Mas tá aqui, ó. Nosso volume final deu 38.849 de aterro, tá? Isso a gente vai melhorar, vai fazer uma tabelinha. Então, olha só que maravilha. A gente terminou nosso projeto. Muito legal. Já temos planta de mancha, planta de declividade, temos seções, temos volumes, temos tudo. Vamos fazer uma legendinha para nossa planta de declividades? Vou clicar na minha superfície, vou vir em adicionar legendas, Elevation, Dynamic, seleciono o ponto, selecionei. Opa, por que que não deu certo? Vamos ver, descobrir. Vou clicar na minha superfície, botão direito, Surface Properties. Aqui na análise, tá vendo? A gente analisou os slopes e aqui eu tenho que selecionar a minha tabela de declividades. Vamos ver se eu der OK. Agora se vai dar certo, né? Clico na minha superfície novamente, vou em adicionar legenda. Ele me pergunta lá embaixo, Gustavo, você quer legenda do quê? Direção, elevação, slopes? Eu quero de slopes, que são as inclinações, tudo bem? Então vou slope, dynamic, vou clicar o ponto aqui. E ele não fez. Então vamos entender por que que ele não fez. Coisas de civil, viu? A gente já vai descobrir isso. Deixa eu ver aqui a minha superfície. Entrei nas propriedades dela, fui na análise, fui em slope. Slope, a gente tem aqui a nossa tabela de declividades. Tá tudo certo, não teria por que não fazer. Slopes, legenda declividade. Vamos ver aqui no display, em planta. Tá tudo certinho, não teria por que não dar certo. Vamos ver de novo. Dei OK, não mudei nada, tá, gente? Só olhei a configuração. Vou selecionar minha superfície e vou em adicionar legenda. Não, só pode ser como direção, elevação, slope. Eu vou colocar slopes, não tem outra coisa. Dinâmico, cliquei. Agora foi. Civil. Você tá me deixando maluco, hein? Mas tudo bem. Selecionei a superfície, cliquei em adicionar legenda, selecionei a opção Slope, olha aqui, ó, Slope, coloquei a opção S, tá? Elevações é a altura de corte a aterro, Slopes é a declividade dos lotes. E é isso aí, olha só que coisa mais linda. Terminamos o projeto. O que eu vou fazer agora, antes da gente encerrar a aula? Eu vou modificar as minhas escalas de acordo com a minha necessidade de apresentação e vou fazer essa exportação de acordo com cada escala. Vamos supor que eu vou fazer o seguinte, tem um formato A1 aqui no civil, ó. Eu vou pegar a janela desse formato, né? O contorno dele aqui. Vou levar lá para dentro, vou dar um Ctrl+C.
Só para eu ver mais ou menos se esse desenho cabe numa folha só, não cabe, como é que tá isso, tá? Esse retângulo aqui é na 1/1000. Se eu dividir ele por 2, ele vai ficar na 1/500. Então, dá para colocar na 1/500 se a gente articular, de repente, em duas pranchas, né? Fazer uma prancha assim, inclinada assim, ó. Ou a gente colocar no 1/0, por exemplo, né? Isso daqui é 1/1. Então, vamos imaginar 1/0 aqui, ó. 1189 por 841. Aí tira a borda, tira a margem. Gente, estou fazendo meio no olho aqui, porque vai gastar tempo com isso. Isso é trabalho de desenho, tá? Fiz um retângulo na 1/1000, vou escalar ele 0,5, só para ver se o nosso projeto cabe. Caberia sim na 1/500, tá? Num formato A0 alongado, por exemplo, alguma coisa assim, ó. Tá, então beleza. Então a planta nós vamos exportar na 1/500, os perfis nós vamos exportar na 1/500 e as seções, normalmente as seções são sempre na 1/200, tá? Isso é um padrão que a gente costuma utilizar. Botão direito, vou em Settings, né? Botão direito em Drawing, Edit Drawing Settings. A minha escala já está 1/500. Perfeito, então. Vou dar um aplicar, ok. Vou dar um Regen para ele organizar o meu desenho aqui. Deixa ele pensar um pouquinho. Regen. Vou dar um comando, vou salvar primeiro, porque isso aqui às vezes dá pau. Vou dar um comando purge. Gustavo, o que é um purge? O purge ele limpa o seu desenho e tira todas as informações que não são relevantes. Algum bloco que você insere, alguma coisa que você fez que não vai ser relevante, você usa o purge. Ele dá uma limpada no seu arquivo fica um pouco mais leve, tá? Então, sempre que você precisar ou que você for terminar um projeto, você usa o comando purge, tudo bem? Aí eu salvei e vou lá agora, Export Civil 3D, certo? Aqui ele tem várias opções. O que nos interessa, eu quero exportar somente o model, não quero exportar o layout, tudo bem? Eu não quero exportar aquele formato. Eu vou selecionar a pasta que eu quero jogar esse material, ó, módulo 8, e vou colocar um nome, planta geral 1/500, e vou dar um export. Aí espera, viu, gente? Espera, porque dependendo do tamanho do seu projeto, isso pode demorar e demorar bastante. Eu já tive projeto aqui que demorou mais de 30 minutos para exportar. E aí você acha que deu pau, você desliga tudo o computador quando você vai ver. Ele estava pensando em como exportar isso, tá? Então vamos exportar aqui primeiro a nossa planta, na 1/500 mesmo, bonitinho. Vou dar um pause e assim que acabar eu retorno. Exportou. Depois de uma grande demora, exportou. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o AutoCAD e vou verificar o arquivo exportado se está tudo certo. Se tiver tudo certo, chega de Civil 3D, a gente vai brincar um pouquinho de AutoCAD. Vamos ver aqui. Progiterra, material de apoio, módulo 8. O meu arquivo exportado está aqui, ó. Model, babá. Vamos lá, vamos ver aqui se ele está tudo certo. Às vezes ele vem todo ferrado. Aparentemente está aqui sim, bonitinho, lindinho. Deixa eu ver as minhas seções. De repente eu já deixo ela. Ela tá com um tamanho de texto estranho, mas eu vou ajustar aqui mesmo, tá, gente? Senão eu tenho que voltar lá no Civil e exportar novamente. A única diferença é que o Civil vai modificar o tamanho dos textos, tá? Então eu vou pegar aqui. O que eu vou fazer? O texto da estaca, ele tá com um tamanho de 0,25. O texto que eu tenho do lado tá um tamanho de 0,2. Eu vou dar um filter aqui por tamanho de texto, ó, texto height 0,2. Aí ele vai selecionar para mim somente os textos de tamanho 0,2, tá? Ó. Aí eu vou aumentar para 0,4. Por que 0,4, Gustavo? Porque o desenho é 1/200. 1000 dividido por 200, 5. 5 vezes 0,4, 2 milímetros, que é a régua que a gente quer. Essa outra linha aqui, esse outro texto tem 0,25. Então eu vou dar um filter, vou editar 0,25, substituir, aplicar. Olha lá, ele me selecionou. Esse texto aqui de cima
eu quero ele um pouquinho maior. Vamos ver aqui, para ele sair com uns 3, ele tem que ter 0,6 de altura. Olha lá, beleza. A hora que eu ligar tudo, olha lá. Nossa seção está linda. Esse contorno nas seções eu não gosto. Vou tirar. Poderia já ter tirado no template? Sim, mas eu peguei o template padrão que eu tinha e segui. O terreno natural, gosto de colocar ele. Vou colocar a baileira aqui. Gosto de trabalhar com ele na cor 2, Yellow. Vou modificar aqui. Lindo! Olha como o projeto vai tomando cara. Vai vendo a mágica. Projeto ele tá numa cor aqui. Deixa eu ver se ele pensar. Tá no Blue. Vou colocar by layer. Pô, o computador tá meio triste comigo hoje, viu? E vou modificar aqui para uma cor azul. Eu gosto de que o projeto saia com alguma cor, né? Tá difícil. 160. Pode ser 160, pode ser a cor que você quiser. Então as seções, elas já estão praticamente prontas aqui, ó. Lindinha, lindinha, lindinha. Vou criar um desenho novo e vou jogar essas seções lá. Ctrl C, seleciono as minhas seções, vou aqui no outro desenho, Ctrl V. Já tenho as minhas seções separadas para cada curva. Vou salvar isso aqui como Civil 3D módulo 8, seções. Lindo, já tem as seções. Aí, gente, só colocar no formato e correr para o abraço, né? Não tem mais nada que tem que ser feito aqui com as seções, tá? Então as seções já estão beleza, vou fazer esse mesmo trabalho com os perfis. Dei um Ctrl C, vou abrir um desenho novo, vou colar esses perfis aqui. Vou salvar ele com o nome de perfis. Agora é desenho, hein, gente? Agora é desenho, desencavala texto. Putz, tem texto em cima de texto. Olha aqui, ó, tem um texto aqui para baixo. Vou trazer ele aqui para cima. Façam os projetos de vocês com carinho. Não faz um desenho de qualquer jeito, pega do jeito que o civil solta e já manda para o cliente. Não faz isso, pô. Entendeu? É legal você fazer o projeto com carinho. Pode ter certeza que você vai ganhar muito cliente por causa disso, tá? Então, ó, tô dando uma arrumada rápida aqui, tá? Mas eu recomendo você que está aí fazendo curso, isso aqui eu já sei fazer. Você que precisa praticar, tá bom? Então é importante você pegar esses desenhos, colocar num formato, tirar esses textos que estão sobrando, escrever uma estaca final aqui, ó, 20.896. Escreve aqui embaixo, ó, estaca final, 20. Não sei o que, entendeu? Faz o seu projeto com carinho, pega o contorno do grid, coloca tudo na cor cian, porque aí a hora que plotar, vai ficar como se tivesse um contorno, né? Uma malha no seu perfil. Fica muito mais bonito a apresentação, entendeu? Ó, então os nossos perfis, a gente já tem os perfis das 3 ruas. Perfil já pegamos, seção já pegamos. Agora vamos criar nossas manchas. Vou isolar aqui o layer de declividade, planta de declividade. Vou dar um copy, selecionar todo mundo. Vou jogar aqui para um desenho em branco. Depois eu vou explicar qual é o tipo de tratamento que a gente dá nessas declividades. Porque se você ver, tem uns buracos aqui, tem uma variação, tem as inclinações na via, não nos interessa, interessa somente os lotes, tá? Então é só para vocês entenderem como que eu separo esses arquivos. Então aqui mancha de declividades. O que precisa ter na planta de declividades? Já levei daqui, vou apagar para facilitar a visualização. Eu preciso ter a minha tabela de declividades. Então, vou pegar a minha tabelinha, vou colocar aqui. Olha, eu estou fazendo isso rápido porque eu estou acostumado a fazer isso dia a dia, tá? Faça com calma. O que eu estou fazendo aqui é pegando os arquivos que estão lá no desenho do Civil 3D e dividindo ele em vários arquivos diferentes para poder facilitar na hora de criar o nosso projeto, tá? Aqui eu dei o azar da planta de mancha ficar no mesmo layer de umas linhas brancas aqui, ó. Uma falha minha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um filter. Vou criar um layer novo, vou chamar ele de HID manchas, por exemplo. Isso aqui, ó, essas manchas que o Civil faz são sólidos, tá? Então, eu vou fazer um filter. Vou usar o comando sólido. Vou selecionar aqui o solid e vou
selecionar todo mundo. Ele vai pegar somente os sólidos. O resto ele não vai selecionar. Eu vou dar um copy base, sempre usando esse comando copy base, porque você copia levando um ponto de referência para outro projeto. Vou abrir um desenho novo, paste block 000, inserir aqui a minha mancha. Olha lá, veio só a mancha. Lindona, né? Vou apagar o que está aqui. Essas linhas eu já vou até apagar, porque eu não vou precisar delas. Vou pegar agora a minha tabelinha de mancha e o meu volume e vou levar para aquele arquivo lá. Porque é na planta de manchas que a gente coloca o volume, tá? Então, vou dar um save. Declividades, aqui eu vou pôr manchas. Olha lá, beleza. Planta de manchas. Então, já levei isso, já levei aquilo. Agora eu vou pensar em fazer a minha planta geral de terraplenagem mesmo. Como que eu faço ela? Eu vou salvar esse arquivo com outro nome. Planta geral. E aí eu vou apagando o que não me interessa. É mais fácil do que eu copiar e levar para outro desenho, porque é muita informação, né? Seções eu não preciso ter no desenho de planta geral. Perfis eu não preciso ter. Os perfis eu não preciso ter. Seção típica eu não preciso ter. Essas seções típicas, se a gente fosse fazer a planta de geometria, a gente precisaria dela, né? Eu vou deixar assim por enquanto sem, não tem necessidade. Aqui eu apago também. As indicações das seções, tem cliente que pede para colocar, tem cliente que não. Como as seções são nas estacas inteiras, eu vou tirar isso. Não tem necessidade. Vou dar uma salvada. Tem uns pontos aqui, deixa eu ver. Essas estacas aqui, ó, de início e fim, dos eixos que nós fizemos, dos eixos de apoio, vamos dizer assim, a gente não precisa deles, tá? Então eu vou apagar esses eixos aqui, ó, todos esses eixos de bordo que nós fizemos. Ele não vai para o cliente. Esses eixos aqui, eles são único e exclusivamente para a gente estudar as embocaduras. Lembra que nós fizemos lá? Então eu posso apagar todos eles, ó. Não precisa mandar isso para o cliente. Cuidado para não apagar coisa a mais, tá? Pegar e apagar coisa que você não deve aí. Ó, tô tirando todos esses eixos, porque eles não preciso deles aqui. Aqui eu vou tirar todos, aqui eu vou tirar, aqui eu vou tirar, aqui eu vou tirar. Tá? Então façam um projeto, pratiquem aí a elaboração dos projetos. E entendam que o nosso objetivo aqui é ensinar você a entender como se faz um projeto, tá? O civil pode te ajudar muito com muitas coisas que podem ser feitas de forma mais dinâmica do que a forma que eu ensinei aqui, tá? Mas isso não é um curso de civil, como nós já dissemos, tá? É um curso de elaboração de projetos, utilizando o civil, obviamente, nos módulos correspondentes, tá? Então a gente tem aqui, olha lá, nossa planta já está começando a tomar cara, né? Já está começando a ficar bem bonitinha. Tem algumas linhas a mais aqui, ó. Eu vou retirá-las, que são as linhas do corredor, aqueles targets, aquelas coisas. Isso não serve para nós não precisamos de nada disso. Aqui temos outras linhas aqui, ó, que são offsets que eu dei para poder fazer aquele layer da sarjeta, aqui também. Então vejam que é AutoCAD puro aqui, tá, gente? Aprenda a trabalhar no CAD, você vai ganhar muito mais velocidade, você vai perceber como seus projetos vão ser feitos de forma muito mais rápido, tá? Tô apagando linhas aqui que não me interessam. Olha lá, a gente já tem agora a nossa planta. Aqui eu tô com um eixo em cima do outro, eu vou apagar. Tá vendo? Olha lá, já temos a nossa planta de declividade. Esses pontos aqui que eu andei colocando, eu vou tirar, porque foram pontos que a gente colocou só para poder fazer esses estudos, né? E essa compatibilização de cotas, ó, tô apagando todos eles. As declividades dos lotes eu vou deixar, acho legal mostrar na planta as declividades de cada lote. Acho importante a gente ter essa apresentação nas nossas plantas. Só que eu estou apagando essas cotas que estão sobrando aqui. Olha lá. Temos a nossa planta geral de terraplenagem, gente. Lindo demais. A partir dessa planta, você vai criar todas as outras. Insere a mancha, salva como planta de mancha. Insere as declividades, salva como planta de declividade. Enfim, tá toda aí a informação, tá?
Deixa eu ver se tem algum layer congelado. As curvas de nível eu vou descongelar para poder ficar um negócio legalzinho. Isso aqui eu vou isolar. Esse layer a gente pode apagar ele. Olha lá. Temos aí a nossa planta. Muito legal, né? Nosso projetinho de terraplenagem, vamos dizer assim. Aí você vai lá, usando comandos para poder fazer a sua malha, por exemplo. Deixa eu pegar aqui um Lisp. Que eu posso até, posso até não, esses Lisps eu vou passar para vocês também, tá? Vai estar tudo no material de apoio. Vou pegar aqui um Lisp para criação de malha. Vou aqui, malha 4, quero de 1 em 1, intervalo de malha 50, altura do texto 1. Primeiro vértice, segundo vértice, terceiro vértice, quarto vértice. Olha lá, já fiz a minha malha. O que a gente pode fazer é apagar as curvas de nível no interior da nossa área para poder ficar um desenho mais limpo, um desenho mais fácil de compreensão. Vou usar o comando Extreme. Deixa eu primeiro juntar isso aqui, transformar isso aqui numa figura só. Olha lá. Agora eu vou usar o comando Extreme e vou cortar as curvas de nível que estão no interior aqui, tá? Ó. Talvez trave, hein? Isso infelizmente às vezes acontece. Vamos ver. Deu uma travada aqui mesmo, eu não estou conseguindo cortar essas curvas de nível. O que a gente poderia fazer era exportar essas curvas de nível já cortadas lá pelo civil, tá? A gente pegaria a superfície de terreno natural, retiraria a parte de projeto internamente dela e depois cortava. Não sei por que que ele está travando aqui. Deixa eu tentar mais uma vez. Espera aí. Estou conseguindo cortar agora. Estou usando o trim mesmo comum. Deve ter alguma curva aqui no meio que deve estar como um spline e está travando, ó. Eu tenho que ficar fechando e voltando. Vou dar um pause, vou explodir essas curvas e volto, a gente apaga elas. Olha, o que que eu fiz aqui? Eu tive que explodir as curvas e aí eu estou apagando ela. Não recomendo, porque o desenho vai ficar muito pesado, né, com essas curvas. Mas, por algum motivo, o camarada que fez essa topografia, ele fez todas as curvas de nível com o Spline. Spline não aceita trim, né? Às vezes você vai usar o trim para cortar e ele trava mesmo. Eu tentei várias vezes, dei pause aqui na gravação, voltei agora, descobri uma forma. Então, em vez de eu cortar, o que que eu fiz? Eu explodi e tô apagando. Volto a dizer, poderia ter feito isso pelo civil, tá? Ter gerado uma outra superfície, ter trazido essas curvas para cá e depois ter apagado e tal. Mas uma coisa que eu também quero mostrar aqui no curso é a importância de você saber bem o AutoCAD, tá? Tem gente que tem esse discurso aí de que o AutoCAD vai acabar, isso nunca vai acontecer, tá? Isso nunca vai acontecer, pode ter plena certeza disso. Eu trabalho com AutoCAD há mais de 20 anos e vi todas as evoluções que você possa imaginar. E acho que por mais que tá vindo muita coisa nova, tecnológica, que eu acho sensacional, o AutoCAD mesmo não vai sumir nunca. Então eu cortei aqui as curvas de nível no interior da nossa obra. Olha lá que bonitinho, né? Que ficou. Aí precisa entrar com um carinho desenhista agora, né? Ou você mesmo como projetista. Puxar esses textos para cá, botar um texto em cima do texto. Então eu vou trazer esse PC para cá e vou rotacionar isso daqui aqui, entendeu? Tem várias coisas que você tem que ajustar, tá? No material de apoio de vocês, eu vou colocar alguns projetos lá prontos para vocês terem como modelo, como padrão de apresentação, tá? Mas o jeitão do projeto seria isso. A gente já tem a planta. Você vai pegar essa planta agora, salvar ela como planta de mancha, insere a mancha. Planta de declividade, insere as declividades. Seções, pega as seções. Perfil, pega os perfis. Então, assim, agora é só separar planta e separar projeto, tá? Então, espero que você tenha entendido bem o que nós fizemos aqui nessa aula do módulo 8. É a nossa última aula do módulo 8, tá? Então, nesse módulo, a gente conseguiu ver do início ao fim a elaboração de um projeto de terraplenagem, tá? Agradeço você que ficou até aqui, você que acompanhou o nosso curso inteiro e chegou aqui na nossa última aula do módulo 8. Foi muito legal estar aqui com você e poder passar um pouco do meu conhecimento. Espero que você tenha várias dúvidas, porque essas dúvidas e essas trocas são muito importantes. Tem algumas coisas de finalização de desenho aqui que eu não abordei, justamente porque eu quero ver se isso vai trazer alguma dúvida em você,
Se você tiver essa dúvida, é porque realmente você está fazendo o projeto e chegou até o final aqui. Acho muito importante isso. Tá? Então, muito obrigado para você que ficou aqui até o final da nossa aula e espero revê-lo em breve, tá bom? Obrigado, um grande abraço. Fui.